Olá, meus amigos. Tudo ok? Venho meditar um assunto com vocês sobre a origem dos reinos, né? Muitos de nós entendemos e acreditamos que os reis e os governos fora de Cristo são muito bons. São bons, por mais que não venhamos confessar com nossos lábios. Mas acreditamos, porque o servimos. E se não o servimos diretamente, o servimos indiretamente, nos alimentando de tudo aquilo que os reinos proporcionam. Eu quero meditar com vocês que quando Adão e Eva pecaram, Deus falou que colocaria inimizade entre o filho, o descendente da promessa, o Messias, que é o Messias, mas o descendente de toda a origem perfeita de Adão, da promessa, que repousava, não o filho de Adão físico, mas o filho da promessa de Deus, mas que viria de Eva, de uma mulher, mas o filho com a serpente. E o selo desse acontecimento, a manifestação de Deus no que acontece quando Deus remove a sua graça do homem, é o que nós vimos com Caim. Caim sacrificou o que ele fez. Caim sacrificou os legumes que ele produziu com suas mãos, que ele plantou, ele regou, ele tratou, ele cuidou. Tudo aquilo, irmão, que nós cuidamos com muito carinho, nós temos uma tendência pecaminosa a nos sentirmos donos e especiais do que fazemos. Aonde vem a origem mais tarde da lei. Porque Deus me ama, porque faço alguma coisa de bom. E Abel, por sua vez, entendendo que nada do que fazia ou viesse fazer iria conseguir agradar a Deus, a não ser ofertando a Deus aquilo que a própria mão de Deus fez e faz, que foi uma ovelha. Abel entendeu da seguinte maneira: bom, não há nada que eu possa sacrificar a Deus que seja de agrado dele, a não ser aquilo que ele fez. Por isso que a Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. Aonde muitas doutrinas com relação a dízimos, ofertas, venham cair por terra. Porque você nunca vai ofertar nada a Deus, irmão, sacrificar nada a Deus, e o teu sacrifício só será agradável a Deus se provém dele, se for proveniente dele. E não há nada nesse mundo que não seja mais profundamente proveniente de Deus do que sua vida. Por isso que a entrega total da sua existência é um sacrifício agradável a Deus. Mas no capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículo 16, no versículo 8 em diante, começa o homicídio, o primeiro homicídio. Caim matou Abel por inveja. Ali é o selo da serpente, da profecia. A serpente começou a perseguir o descendente que iria lhe pisar a cabeça. Como ela não sabia quem era, todos os homens que nascessem com mais ou menos uma característica do pai, ela tentava matar. E Deus puniu Caim e botou ele para fora. Diz o texto no versículo 16 do capítulo 4, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Uma das características, irmão, para descobrir se eu sou Caim ou se eu sou filho realmente de Deus, é a minha ação quando sou punido por Deus. Quando Deus se ausenta, como o seu silêncio, né? Quando ele se aparta, ele não permite que eu sinta a manifestação do seu espírito, de alegria, de fortalecimento, uma forma de punição do céu, para que eu possa me despertar e não vir mais a praticar tais coisas que de fato fazem entristecer o semblante do Pai. A tendência é se afastar. E olha o que ele fez. E conheceu Caim, a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Uma das grandes manifestações e tendência do homem quando se afasta de Deus é plantar, irmão. Caim já fazia isso mesmo na presença de Deus. Caim é o típico cristão, irmão. É o típico evangélico que tem impiedade no coração, mas consegue sacrificar a Deus com sua força, não serve, é punido, mas continua a construir. Ele continua a prosperar. E isso nós temos no nosso dia
com muita facilidade. Então, o que aconteceu? Uma das grandes características é que o homem se afasta, constrói, irmão, e constrói muito. E começa a dar nome às coisas, ele constrói império, ele está longe de Deus, irmão. Não tem mais, ele não reconhece Deus como Senhor. Não há mais nada que o governe indiretamente. Então ele começa a criar o seu governo, como ele sempre desejou. No capítulo 5, no capítulo 6, quando Deus abençoa, né? Aqui nós vamos ver no capítulo 5, no último versículo do capítulo 4, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, chamou-o de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Você vê que o homem sem Deus, ele cria reinos, governos. E o homem de Deus, tudo que ele faz, irmão, nasce para a invocação de Deus. Então ela teve um filho chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Enos. E o que aconteceu? Enos começou a invocar o Senhor, irmão. E o que aconteceu, irmão? A diferenciação dos governos. Disse Deus no capítulo 6, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contemplará o meu espírito, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus destruiu a terra, Deus promete que só encontrou um justo, irmão. O que são os espíritos de Deus? Alguns dizem que são anjos, outros dizem, eu acredito que eram homens que amavam a Deus, que eram descendentes de Enos, mas que deixaram se levar pela beleza das mulheres. Uma das coisas que de fato acontece até nos nossos dias, né? São poucas mulheres evangélicas que têm essa percepção, irmão, de beleza, de cativar o marido, de entender que elas não podem dar brecha porque são homens espirituais, mas que também têm desejos, irmão. Também tem focos sexuais nas suas vidas, tem amor pelas suas esposas e também tem as suas fantasias amorosas com elas. E há um relaxamento muito grande nessas mulheres, irmão. Não digo todas, mas 99%. Porque o que mais acontece são amigos conversando comigo e mulheres conversando comigo, irmão. E elas não atentam para isso. É quando seus maridos pastores, missionários, evangelistas começam a observar que aquela garota da esquina é mais bonita, que aquela garota da esquina é mais... Isso é o governo de Caim, mas que derruba o homem é a guerra da serpente, irmão. É a guerra efetuada constantemente. Mas esse não é o foco da questão, mas abrindo um parênteses. E nós vimos aqui, irmão, que há uma destruição de todos os governos da terra. Porque a tendência do homem é governar, e o governo é uma manifestação, ou o governo é uma manifestação, seja ele de que forma for, de que Deus não é suficiente para a vida do homem. A ponto disso que quando Samuel ora a Deus, ele diz o seguinte, Senhor, estão pedindo a mim um rei, me abandonaram. Deus fala para Samuel o seguinte, não abandonaram a você, Samuel, eles não querem a mim que o governe. Darei um rei segundo os seus corações. Eu acompanhei ontem a população do Brasil, a nossa população, os hospitais falidos, irmão. A Bíblia diz que tal sacerdote, tal povo, Deus irá te dar um governante de acordo com o teu coração, irmão. Quem é o nosso governante? Quem nós temos colocado sobre nós como Senhor de nossas vidas? Dilma? Defendendo a União Palestina? Não fazendo nada? Quais foram os governos do mundo, irmão, que de fato investiram na educação e na saúde para que pudesse tornar o povo dependente? Se de fato fosse feito isso, como foi feito na Europa, a Europa se aproximou muito dessa visão, tanto é que os europeus foram um dos maiores evangelistas na Terra, irmão. Porque eles tinham a liberdade de pensamento e de literatura. Então, irmão, qual é a forma de governo que está sobre nós? Essa forma de governo que nós dizemos que não temos, mas continuamos a contemplar, irmão. Existe programa na televisão, irmão, que são formas governamentais de Caim. Existem mensagens, irmão, que são formas governamentais de Caim. As formas governamentais de Caim são todas aquelas, irmão, é toda forma que farás você se ausentar da face do Senhor. Então você vai criar meios para suprir essa ausência de Deus, que são o quê? Governo, domínio, casas, propriedade, mulheres, casamento. Os netos de Caim teve um neto de Caim, Lameque, teve 2 mulheres.
E o segundo homicídio foi ele. O cara casou, irmão, com 2 mulheres de vez, irmão. A promiscuidade vem de Caim. Qual é a tua origem, irmão? Analisa se há em você. A característica de Caim é tão profunda e tremenda que ela consegue nos mostrar os que são de Deus e os que não são, irmão. Pelas características, pelos princípios bíblicos. Então Caim, de fato, nos deixou semelhança, sombra. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão, e dizer para ti que toda vez que vier pensamentos ruins na sua mente, a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é sombra? Sombra é um reflexo, né, de uma figura que ainda está presente. Por exemplo, eu tenho um desejo pecaminoso terrível na minha mente. Meu irmão, de quem é essa sombra? Tem alguém muito próximo ainda de mim, irmão, que não é Deus. A sombra é a figura do maligno, é a exemplificação do maligno presente ainda na minha vida. Não dominando todo o meu ser, mas ainda alcançando. Por exemplo, quando você sai do sol e vai para a sombra de uma árvore, você entra debaixo de uma sombra de uma árvore. Assim são os desejos pecaminosos que existem em nós. O governo de Caim. Então, quando você estiver andando pelo vale da sombra da morte, a morte não tem poder sobre ti, mas a sombra ainda tem influência sobre ti. O Senhor tem que ser realmente teu pastor nesse momento, irmão. Então, lhe digo isso. Cuidados com governos de Caim. Não venhamos esperar nada do homem. Irmão, eu quero terminar essa pequena conversa, essa pequena meditação e dizer: a Bíblia diz que Cristo falou que Deus está à procura de adoradores que adorem espírito e em verdade. Você tem coragem de hoje, irmão, entregar a tua vida completamente a Deus? Depender dEle em todos os aspectos da vida. Não confiar e acreditar que nenhuma forma de governo, de forma punitiva, como Deus disse a Samuel, daria um rei segundo o coração dele, estará sobre ti. Irmão, eu vou te falar algum desafio. Se Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, é o teu Senhor, a tua vida não pode estar de maneira nenhuma do jeito que está. Ela tem que estar debaixo do governo de graça de Cristo Jesus. Governo de graça. Tudo te virás pela graça. A única coisa que Deus requer de ti é fé e obediência. Porque obediência para mim é fé. Quem crê obedece. Quem não crê não obedece. Porque a fé capacita o homem ao entendimento claro. E o entendimento claro é inevitável. É inevitável que o entendimento claro das coisas claras de Deus não me faça viver. Então lhe deixo isso. Venhamos remover o governo de Caim. Venhamos remover o governo dos reinos. Você pode ver que Deus removeu os governos, irmão, com o dilúvio. Mas está na origem do homem. Está sempre procurando algo na ausência de Deus. Todo pecado manifesto na sua vida, dentro do seu quarto, sempre é quando Deus se ausenta, irmão. Ou quando você se ausenta dele. Uma linguagem figurada, é claro. Mas sempre é quando as manifestações de Deus não são mais visíveis em sua mente. Não há mais tereteté, balai, ou olhar de algum irmão. Ali o pecado te visita. Ali a sombra de Satanás. É como se Satanás estendesse o braço e você parasse debaixo da sombra dele. E os desejos lhe fluem. Não permita, irmão, que você esteja debaixo do governo de Caim, matando, invejando, destruindo, causando dolo, causando morte, causando podridão. Caim deixou na sua geração, irmão, muito poder de guerra e muita destruição. Que Deus nos abençoe.